Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Semana passada a gente gravou nosso primeiro vídeo sobre direito de família. A gente estudou as regras gerais a respeito do regime de bens e a respeito do pacto antenupcial. Essas regras gerais, galera, começam lá no artigo 1639 do Código Civil e vão até o artigo 1657 do Código Civil. O que a gente vai passar a tratar hoje? A gente vai passar a tratar dos regimes de bem em espécie. A gente vai fazer um vídeo para cada regime de bens. Qual que é o nosso primeiro regime que a gente vai trabalhar aqui? Regime da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial de bens está entre os artigos 1658 e 1666, todos do Código Civil. Beleza? Vamos lá, galera. O que é esse regime da comunhão parcial de bens? A gente falou na nossa aula sobre regras gerais do regime de bens que o regime da comunhão parcial de bens é o regime legal ou supletório. Por que o regime da comunhão parcial de bens é o regime legal ou supletório? Porque, gente, caso eu não tenha feito um pacto antenupcial, ou caso o pacto antenupcial seja nulo ou ineficaz, o regime de bem aplicado vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Qual que é a regra básica do regime da comunhão parcial de bens? É a seguinte: comunicam-se os bens havidos durante a constância do casamento, com exceção dos bens considerados incomunicáveis. Então essa que é a regra geral do regime de bens. Os bens havidos durante a constância do casamento vão ser aqueles bens que vão se comunicar entre os cônjuges ou companheiros, porque a gente sabe que o artigo 1725 do Código Civil fala que eu aplico no que couber o regime da comunhão parcial de bens para união estável. Então, até na união estável, caso eu não faça um contrato de convivência, eu vou aplicar também o regime da comunhão parcial de bens para a união estável. Imagina a seguinte situação, galera. Duas pessoas se casaram. Elas têm os bens anteriores ao casamento e a outra tem os bens anteriores ao casamento. O que vai formar o patrimônio comum de ambos os cônjuges, a gente dá o nome de meação ou aquestos. Então, na comunhão parcial de bens, gente, cada um mantém o seu patrimônio anterior ao casamento ou à união estável e, durante o casamento, aqueles bens adquiridos, em regra, vão ser de ambos os cônjuges. A gente tem a chamada meação, que são os bens que se comunicam durante o casamento ou a união estável que adotar o regime da comunhão parcial de bens. Beleza, galera? E quais são, então, esses bens incomunicáveis que a gente tem no regime da comunhão parcial de bens? Os bens incomunicáveis estão no artigo 1659 do Código Civil. A gente vai estudar inciso por inciso. Por que são bens incomunicáveis? Ainda que adquiridos na constância do casamento, esses bens não vão se comunicar a outro cônjuge, ou seja, eles não vão compor a meação, que é a parte partilhável, a parte comunicável entre os cônjuges ou companheiros. Beleza, galera? Então vamos lá. Quais são os bens excluídos da comunhão? Artigo 1659 do Código Civil. Inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhes sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então vamos lá, galera. Os bens anteriores ao casamento não se comunicam. A gente viu que é uma regra geral da comunhão parcial de bens. Então, tudo que é anterior não vai se comunicar. E os bens que eu receber por herança ou doação em meu nome também não vão se comunicar a outro cônjuge. Então, recebi uma casa da minha mãe por doação. O bem vai ser só meu, não vai ser do outro cônjuge, porque o bem não se comunica. Recebi uma herança. A herança vai ser só minha, porque a herança não se comunicam. E os bens subrogados em seu lugar. O que é subrogação? Subrogação é a substituição de uma coisa por outra. Então vamos lá. Eu recebo uma casa por doação. Eu pego essa casa que eu recebi, pego o dinheiro dessa casa e compro outra casa de mesmo valor. O bem foi subrogado no lugar desse bem. Como eu peguei o dinheiro desse bem e comprei outro bem do mesmo valor, não vai se comunicar porque o bem foi subrogado no lugar de outro. Beleza, galera? Então, inciso 1º,
os bens anteriores, os bens recebidos por doação, por herança e os bens que subrogarem no lugar desses bens não vão se comunicar. Inciso 2º, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Então, os bens adquiridos com valores pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges e a um dos cônjuges adquiridos em subrogação dos bens particulares. Então, vamos lá, galera. Esse inciso merece uma interpretação restritiva. Os bens que eu adquirir com valor exclusivamente de um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares não vão se comunicar ao outro cônjuge. Vamos dar um exemplo. Eu pego um valor meu de 100 mil reais de uma casa. Eu pego uma casa de 100 mil reais, beleza? Vendo essa casa. Compro outra casa no valor de 150 mil reais. 100 mil reais não vão se comunicar, porque foi bem adquirido com valor pertencente exclusivamente a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares. Só que como eu contribuí com 50%, com 50 mil a mais, esses 50 mil vão se comunicar ao outro cônjuge. É o inciso 2º do artigo 1659. Beleza? Inciso 3º, as obrigações anteriores ao casamento. É o exemplo das dívidas pessoais, tá, galera? As obrigações anteriores ao casamento, em regra, não vão se comunicar ao outro cônjuge. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então vamos lá, galera. Vamos lá. A gente viu que as obrigações anteriores ao casamento, em regra, não se comunicam, e as obrigações provenientes de ato ilícito também não se comunicam ao outro cônjuge, exceto se houver reversão em proveito do casal. Então vamos lá. Eu adquiro uma fazenda de forma ilícita, e nessa fazenda eu pratico um ato ilícito. Em regra, essa obrigação não vai se comunicar. Mas se eu provar que o outro cônjuge foi se beneficiado de uma obrigação proveniente de ato ilícito, aí sim, nesse caso, esse valor vão se comunicar. Beleza, galera? Inciso 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Roupa, livro, bisturi, computador que o advogado utiliza para o trabalho. Então, todos os bens decorrentes de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, não vão se comunicar ao outro cônjuge / companheiro. Beleza, gente? Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Esse artigo é problemático, gente, porque ele vai contra o regime da comunhão parcial. Porque o regime da comunhão parcial, eu presumo que tudo que foi adquirido durante o casamento se comunica, e por esse inciso não haveria comunicação nenhuma praticamente. Então ele merece uma interpretação restritiva. Ele diz que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge não se comunicam, mas esse inciso tem tido uma interpretação restritiva por parte da doutrina e por parte da jurisprudência, porque ele vai contra o espírito do regime. Depois a gente vai analisar o 1660, inciso 1, a gente vai ver que os dois são completamente contrários, porque o 1659, inciso 6, vai contra o espírito da comunhão parcial de bens, que é a ideia de que tudo que se comunica, tudo adquirido na constância do casamento, se comunica a outro cônjuge / companheiro. E por último, as pensões, meios soldos, montempios e outras rendas semelhantes. Vamos lá, galera. O que é soldo? Soldo é a remuneração do militar, beleza? Montempio é a pensão paga pelo Estado a herdeiros do servidor público. Então, galera, as pensões, soldos e montempios e outras rendas, em regra, também não vão se comunicar ao outro cônjuge / companheiro. E aí a gente passa a entrar no rol dos bens comunicáveis que estão lá no artigo 1660 do Código Civil. O 1660, inciso 1, gente, fala a regra geral de quando a gente trabalha com o regime da comunhão parcial de bens. Olha que legal esse inciso. Entram na comunhão, inciso 1º, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Essa é a regra, gente. Todos os bens adquiridos durante a constância do casamento / união estável a título oneroso, eu presumo que esse bem vai ser de propriedade de ambos os cônjuges. Professor, me dá um exemplo eu compro uma casa durante o casamento, eu compro uma casa só no meu nome. Eu comprei a casa só no meu nome. O que vai acontecer?
ainda que eu tenha comprado essa casa só no meu nome, essa casa vai se comunicar a ambos os cônjuges, porque ela foi adquirida a título oneroso, beleza, galera? Ainda que eu compre uma casa só no meu nome, se eu comprar essa casa durante o casamento, essa casa vai se comunicar a ambos os cônjuges, beleza, galera? Então esse é o inciso primeiro, que está de acordo com o espírito do regime da comunhão parcial de bens, beleza? Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Galera, esse inciso segundo, ele fala de quando de jogos, apostas e até mesmo em loteria. Então vamos lá. Eu ganho na Mega Sena, eu jogo na Mega Sena, eu sou casado e eu ganho na Mega Sena. Professor, mas só você que se jogou. Não importa. Se eu jogar algum jogo, a gente tem lá os jogos do SBT, né? A gente tem a Telecena, a gente tem a Mega Sena, todos esses jogos, gente. Se eu jogar jogo de aposta, loterias, etc., ainda que só eu faça aposta, esse valor que eu ganhar vai se comunicar a ambos os cônjuges. Beleza, galera? Então, caso você ganhe aí na Mega Sena, você seja um sortudo, esse valor que você ganhar na Mega Sena vai se comunicar a ambos os cônjuges. Beleza? Inciso terceiro. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Vamos voltar lá para o artigo 1659, inciso 1º. Se eu ganho uma doação ou uma herança, qual que é a regra? Vai ser só minha, não se comunica. Mas, galera, como nesse caso a herança ou doação foi no nome de ambos, se foi no nome de ambos, esse bem vai se comunicar, porque a doação / herança foi feita no nome de ambos. Essa que é a ideia, beleza, galera? As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. O que é benfeitoria mesmo? Benfeitorias são obras que são feitas na coisa com o fim de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la, tá, gente? Então, essa que é a ideia de benfeitoria. São obras ou despesas feitas na coisa com o fim de conservar a coisa, aumentar a utilidade da coisa ou dar um embelezamento na coisa. Caso eu faça benfeitoria nos bens particulares de um dos cônjuges, esse valor utilizado para benfeitorias vão se comunicar nesse regime da comunhão parcial de bens, tá? A benfeitoria feita nos bens particulares do cônjuge vão se comunicar a ambos e vão fazer parte do valor da ameação. Beleza, galera? Esse inciso 5 é importantíssimo, tá? Os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo em que cessar a comunhão. Galera, vamos lá. O que são frutos? Frutos são bens acessórios, beleza? Então essa que é a ideia. Frutos são bens acessórios que decorrem da coisa principal. Contrariamente aos produtos, os frutos se renovam. Me dá um exemplo de fruto, professor, do um aluguel. O aluguel é um fruto civil, são rendimentos que eu tiro da coisa. Essa que é a ideia de fruto, são bens acessórios que decorrem da coisa principal, tá? Os frutos estão lá no Código Civil, na parte geral, salva a memória, artigo 95 do Código Civil, que trabalha com a ideia de frutos, tá, galera? Então, frutos são bens acessórios que decorrem do bem principal sem diminuir a sua substância / quantidade. Então, vamos lá. Os frutos, olha que legal, os frutos dos bens comuns e os frutos dos bens particulares, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo em que cessar o casamento, esses frutos vão se comunicar a ambos os cônjuges. Professor, me dá um exemplo, não entendi nada. Verbas trabalhistas nascidas e pleiteadas durante o casamento vão se comunicar a ambos os cônjuges. Então, professor, se eu faço um acerto na minha empresa, o valor dessa rescisão que foi pleiteado e nasceu durante o casamento, eu vou ter que dividir com o outro? Vai ter que dividir com o outro. Beleza, galera? FGTS, os valores depositados na conta de um dos cônjuges a título de FGTS durante o casamento / união estável. Esse valor de FGTS vai se comunicar a ambos os cônjuges. Aluguéis de imóveis percebidos durante o casamento. Então eu tenho muitos imóveis. O imóvel está só no meu nome, eu tenho muitos imóveis. O aluguel, o valor dos aluguéis que eu tirar desses imóveis
vão se comunicar a ambos os cônjuges. Beleza, galera? Então não esquecer dessa ideia. Os frutos e benfeitorias, sejam de bens comuns ou sejam de bens particulares, vão se comunicar a ambos os cônjuges. Ok até aqui? E aí, gente, a gente vai ver algumas regras finais a respeito do regime da comunhão parcial de bens. Vamos ver bem rapidinho algumas regras finais para a gente terminar a nossa aula de hoje. O artigo 1661 do Código Civil diz o seguinte: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Qual que é a ideia do regime da comunhão parcial de bens mesmos? Os bens que cada um possui ao casar são bens de cada um. Os bens que a gente adquirir durante o casamento presume que é de nós dois. O que esse artigo 1661 está falando, gente? Não se comunicam os bens adquiridos cuja causa seja anterior ao casamento. Como assim? Vamos lá. Eu ponho eu não sou casado, tá? Eu ponho a minha casa à venda. Eu vou lá e me caso. Depois que eu casei, essa casa é vendida. Como esse bem foi vendido? Como esse bem foi vendido? Tem por fato uma causa anterior ao casamento, ou seja, ele existe anteriormente ao casamento. Eu vendi esse bem durante o casamento, esse bem não vai se comunicar. Por quê? Porque são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por causa anterior ao casamento. Então, os bens que tiver por título uma causa anterior ao casamento, esses bens não vão se comunicar. Beleza, galera? Daí a gente tem um outro artigo importante, que é o artigo 1662, que também está de acordo com o espírito da comunhão parcial de bens. O que diz esse artigo 1662 do Código Civil? No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Está totalmente de acordo com o regime da comunhão parcial de bens, porque eu presumo que os bens móveis foram adquiridos durante a constância do casamento. Beleza, galera? Esse artigo é super tranquilo, porque está de acordo com o espírito do regime da comunhão parcial de bens. Então vamos agora estudar o artigo 1663 do Código Civil. Professor, o que diz esse artigo 1663 do Código Civil? Ele diz o seguinte, gente. A gente tem, então, o que a gente falou no regime da comunhão parcial de bens? Tudo que era anterior continua sendo de cada um, e tudo aquilo que eu adquiri durante a constância do casamento ou da união estável no regime da comunhão parcial de bens, presume-se, a gente viu que tem exceções, que existem bens comunicáveis, presume-se que são de ambos. Então a gente tem os bens particulares, a gente tem os bens comuns. Então vamos agora estudar esse artigo 1663. O que ele diz? Ele diz o seguinte: a administração dos bens comuns, do patrimônio comum, compete a qualquer dos cônjuges. Então, eu tenho legitimidade para administrar o patrimônio comum, meu outro cônjuge / companheiro tem legitimidade para administrar esse patrimônio comum. Mas vamos lá. Eu estou administrando o patrimônio comum e contraí uma dívida. Quem é responsável pelo pagamento dessa dívida? Eu estou administrando meu patrimônio comum, então vamos lá. A gente tem uma fazenda em comum, a fazenda é de nós dois. Eu contraí uma dívida nessa fazenda. Quem vai ser obrigado a pagar essa dívida dessa fazenda? Regra geral, essa dívida contraída na administração dos bens comuns vão onerar quem? Vão onerar os bens comuns e os bens particulares do cônjuge que administra essa fazenda. Então, quem que vai onerar mesmo? Eu estou administrando um bem comum. Eu administro esse bem comum sozinho. Eu contraí uma dívida a respeito desse bem comum. Quem vai onerar? Vai onerar os bens comuns e os bens particulares do cônjuge responsável pela administração desse bem. Professor, mas e o outro cônjuge? Os bens comuns, os bens particulares dele só vão ser obrigados em razão do proveito aferido. Então, o bem do outro cônjuge, ele só vai responder em razão do provento aferido. Beleza, galera? Em razão do proveito aferido. Os bens particulares deles vão responder do outro cônjuge que não administra somente em razão do proveito oferido, ok? Aquela parte da dívida que beneficiar o outro cônjuge, apenas essa parte que vai onerar os bens particulares desse cônjuge. Beleza, galera? E a gente tem o artigo
Perdão, ainda a gente tem um parágrafo 2º do 1663. Ele fala o seguinte, ó: a anuência de ambos os cônjuges é necessária para atos que, a título gratuito, impliquem cessão de uso ou gozo dos bens comuns. Então vamos lá, galera. Se eu quiser fazer um usufruto de um bem meu, ou se eu quiser fazer um direito de uso do bem meu para terceiro, eu tenho que ter a anuência do outro cônjuge. É isso que o parágrafo 2º do artigo 1663 está falando, tá, gente? Que a anuência de ambos é necessária para atos que, a título gratuito, importem cessão de uso ou de gozo de bens comuns, tá? Então, se a gente tem um bem comum e eu quiser dar esse bem usufruto, eu vou precisar da anuência de ambos os cônjuges. Partindo para a parte final, gente, a gente tem o artigo 1664 do Código Civil, que ele diz que sempre que for necessário para atender aos encargos da família, os bens da comunhão vão responder por essa dívida contraída, tá, galera? Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. Então, gente, essa regra aqui tá mais ou menos igual a do 1644 do Código Civil, lembra? Quando eu contraio uma dívida comum, quando eu contraio uma dívida e essa dívida vai ser para o provento da família, tudo aquilo que fosse reverter ao provento da família, em tese, isso vai onerar os bens comuns e os bens particulares na medida do proveito auferido. Beleza, galera? E para finalizar, a gente tem o artigo 1665 do Código Civil, que diz o seguinte: as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares em benefício destes não obrigam os bens comuns. Então vamos lá de novo. Não, a gente leu 1666, vamos ler o 1665 primeiro. 1665. A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário. Esse artigo, gente, ele está falando o seguinte, que a administração e disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular, ele vai competir ao cônjuge proprietário desse bem, salvo se a gente dispor de maneira diversa no pacto. Mas esse artigo, gente, como que ele é interpretado pela doutrina? Porque esse artigo ele vai conflitar com o artigo 1647, inciso 1 do Código Civil. Reparem, esse artigo ele vai conflitar com 1647, inciso 1 do Código Civil, que fala que é necessário a outorga conjugal quando a gente estiver alienando ou onerando de ônus reais os bens imóveis. Então repare que esse artigo 1665, ele conflita com 1647. Qual que é a interpretação que a doutrina tem dado para esse artigo 1665 do Código Civil? É a seguinte, gente. Essa interpretação que vem sendo dada, ela está no enunciado 340 da Jornada de Direito Civil. O que esse enunciado fala, galera? Anotem isso que é importantíssimo. Sempre vai ser necessária a outorga conjugal para bens imóveis, ainda que particulares. Então vamos lá, galera. Eu tenho um bem particular. Eu quero vender esse bem particular meu. Eu quero alienar esse bem. Quero vender, quero doar, etc. Reparem, galera. Pelo artigo 1665, não seria precisa a outorga conjugal, porque a administração e disposição de bens constitutivos do patrimônio particular compete ao cônjuge proprietário. Mas a gente tem a regra do 1647, inciso 1. Então, harmonizando a regra do 1647 com a regra do 1665, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: quando eu estiver alienando um bem imóvel, olha para você ver, sempre quando eu estiver alienando um bem imóvel, ou onerando de ônus real esse bem imóvel, ainda que particular, vai precisar da outorga do outro cônjuge. Beleza, galera? Professor, mas por que vai precisar da outorga do outro cônjuge? A gente não viu que no regime da comunhão parcial de bens se comunicam as benfeitorias em bem particular de cada cônjuge e os frutos dos bens particulares de cada cônjuge? Se isso se comunica, gente, a gente tem que proteger a parte do outro cônjuge nesse bem. Então, se os frutos e as benfeitorias nos bens particulares comunicam, não teria sentido eu permitir que eu pudesse onerar, alienar esse bem de maneira livre. Então, quando eu estiver trabalhando com o regime da comunhão parcial, sempre que eu quiser alienar um bem meu, e esse bem for imóvel, eu vou precisar da outorga conjugal. Beleza, galera? Não esqueçam dessa regra. E para finalizar, o 1666 agora diz o seguinte: as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges
na administração dos bens particulares em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Então vamos lá, galera. Vamos harmonizar tudo isso. Eu tenho um bem particular, eu contraí uma dívida num bem particular. E essa dívida não se reverte em benefício comum, ou seja, os bens comuns não são beneficiados por essa ação nos bens particulares. Não vão se comunicar, beleza? Não vão se comunicar. Quando que vão se comunicar mesmo? Quando que vão se comunicar mesmo? Lembrando o seguinte, a administração do patrimônio comum compete a ambos os cônjuges, tá? Qualquer um deles pode administrar sozinho esse patrimônio comum. Lembra, se eu contrair dívida, vai onerar quem? Vai onerar o patrimônio comum e vai onerar os bens particulares do cônjuge que contraiu essa dívida. Quanto que vai onerar o bem do outro? Quando o outro cônjuge tiver algum proveito dessa oneração dos bens comuns. O que o 1666 está falando? Não está falando disso. Está falando o seguinte: as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração dos bens comuns e em benefício apenas desses bens comuns não vai se comunicar ao casal, tá, gente? Então, as dívidas contraídas por qualquer na administração dos seus bens, particulares e em benefício apenas dos bens particulares não vão onerar os bens comuns, porque elas só trouxeram benefícios aos bens particulares. Sempre que não trouxer nenhum benefício aos bens comuns, não vai onerar os bens comuns. Beleza, galera? A gente tem essas regras gerais da comunhão parcial que são bem truncadas, mas a gente comentou uma a uma aqui para vocês. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa um comentário, manda um e-mail, manda um direct no Instagram. Não deixem dúvidas para trás, tá, galera? Esse foi um vídeo bem longo, foi um vídeo mais truncado, porque o regime da comunhão parcial é o regime maior que a gente tem, que tem mais regras, junto com o regime da participação final dos aquestos, mas eu quis comentar aí as regras para vocês uma a uma. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com o regime da comunhão parcial de bens, beleza, gente? Obrigado pela atenção, obrigado aí pelo prestígio que vocês têm me dado aí nesse canal. Fiquem com Deus e até mais.